Oi, oi! Boa tarde, pessoal! Sejam mais que bem-vindos e bem-vindas ao nosso círculo de leitura, ao nosso quarto encontro do círculo de leitura do Ho'oponopono e das constelações familiares para relacionamentos, amor e perdão de Ulrich Dupré. Estamos aqui no nosso quarto encontro, a gente vai iniciar a partir da página 56, que foi onde a gente parou no nosso último encontro. Essa live não vai ficar salva aqui neste Instagram, mas vai ficar salva no meu YouTube. Então, quem não assistir, quem não vier ao vivo, vem depois. Era pra gente ter iniciado na segunda-feira, mas segunda-feira, como eu falei pra vocês lá nos stories, eu não consegui vir. Então vim hoje aqui de surpresa mesmo, não avisei ninguém, só avisei ali há pouco nos stories. Mas vamos que vamos, e quem não conseguir vir ao vivo, assiste depois a gravação no YouTube. Seja bem-vinda, a linda e coisa da Vinha, acho que é isso. Sejam mais que bem-vindas, compartilhem, curtam esse aqui, porque a gente já vai iniciar. Vou só fixar o comentário para que quando as pessoas chegarem aqui, elas já entendam do que a gente está falando e a gente já vai iniciar. Ho'oponopono, círculo de leitura, né? Deixa eu colocar aqui. Círculo de leitura do livro Ho'oponopono e constelações familiares. Deixa eu fixar o comentário. Isso, comentário fixado. Então, vamos dar início ao nosso quarto encontro do nosso círculo de leitura de Ho'oponopono e constelações familiares de Ulrich Dupré. No último encontro a gente parou na página 56. Então, é daqui que a gente vai iniciar. Hoje a gente vai falar sobre ordem e sequência. Vamos lá? A coisa mais importante para se entender no que diz respeito aos sistemas em geral e às famílias em particular é que todos os participantes têm os mesmos direitos. Todos têm o direito de viver, sobreviver e prosperar. No entanto, o princípio de ordem e sequência é tão importante quanto o de igualdade de direitos. Olha, isso aqui é muito incrível. Eu vou até ler novamente para que isso fixe aí na tua cabeça, fixe na minha. Porque, gente, quando a gente não respeita esses princípios, a nossa vida fica emaranhada, né? Então a gente precisa respeitar as ordens do amor, né? As 3 ordens do amor, que é o direito de pertencer, que é a lei do pertencimento, né? A lei da hierarquia e a lei do dar e do receber, né? Então aqui ele falou sobre a lei, o direito de pertencer e sobre a lei da hierarquia, né? Então todos têm o direito de pertencer, todos no teu sistema têm o direito de pertencer. E todos no teu sistema também tem que ter cumprido, no teu sistema tem que ser cumprido a hierarquia familiar. Se não é cumprido, se alguém está sendo excluído, se alguém não está sendo visto, vai gerar um emaranhado e esse emaranhado precisa ser destrinchado para que os membros desse sistema familiar consigam ir para a vida. E muitas vezes, o que está acontecendo? Muitas vezes a tua vida não tá fluindo, tem alguma área aí da tua vida que não tá dando bom. Por quê? Porque tem esse emaranhado aí, tem uma lei sistêmica que não tá sendo respeitada, sendo olhada. Então, olha só que incrível, como que isso é incrível. A coisa mais importante para se entender no que diz respeito aos sistemas em geral e às famílias em particular é que todos os participantes têm os mesmos direitos. Todos têm o direito a viver, sobreviver e prosperar. Isso aqui está falando sobre a lei do pertencimento. No entanto, o princípio de ordem e sequência é tão importante quanto o de igualdade de direitos. Aqui já estamos falando sobre a lei da hierarquia, que são princípios sistêmicos que precisam ser olhados e que precisam ser respeitados para que a nossa vida flua com leveza, com prosperidade, com abundância.
Eis uma imagem simples que exemplifica esse fato. Uma família pequena, composta pelo pai, a mãe e um filho, está dentro de sua casa quando houve uma confusão do lado de fora. Quem é o primeiro a sair para ver se está tudo bem e quem fica com a criança? A resposta natural a essa pergunta tem a ver com questões de ordem e sequência e não tem relação nenhuma com termos comparativos referente ao ego, como melhor ou mais importante. Essa ordem conceitual assume uma dimensão prática quando o que está em jogo é a sobrevivência da espécie. Mulheres e crianças primeiro. Nas constelações familiares, você trabalhará com pequenos rituais, inclinar-se, por exemplo, e frases de cura, cuja formulação precisa, clara e inequívoca as torna extremamente eficazes. Para pôr ordem no sistema, por exemplo, as seguintes frases podem ser ditas em voz alta. Olha que incrível, gente. Nesse pequeno exemplo que ele deu aqui, o que ele está falando? Ele está dizendo assim, numa situação onde tem um pai, uma mãe, um filho, uma criança, ouve-se um barulho lá fora. Quem é que vai lá fora para poder verificar o que aconteceu? A resposta é natural. É o pai que vai lá fora. Por quê? Porque é um princípio de sobrevivência, onde as mulheres e as crianças em primeiro lugar. Então é algo natural, não tem nada a ver com o ego. Ele deixa muito bem claro isso. Olha, a resposta a essa pergunta tem a ver com questões de ordem e sequência. Ordem e sequência. E não tem nenhuma relação com termos comparativos referente ao ego. Como, esse é melhor, esse é mais importante. Não, isso tem a ver com ordem, tem a ver com sequência. Então, quando a gente vai trabalhar exercícios de constelação familiares, assim como eu faço aqui no meu pacote terapêutico, assim como uma consteladora faz numa constelação, então ali ela vai trabalhar com frases de cura, respeitando rituais para fazer liberações importantíssimas para que o sistema tome novamente a ordem. Então aqui ele trouxe alguns exemplos de frases que podem ser ditas em voz alta para fazer essa liberação. Então, olha só, essas frases aqui são importantíssimas. Você pode falar aí pro teu sistema. Sou seu pai. Você é meu filho, minha filha. Sou mais velho. Você é mais novo ou mais nova. Sou sua mãe. Você é meu filho, minha filha. Sou mais velha. Você é mais novo ou mais nova. Esta é sua avó. Este é o seu avô. Esta é sua filha. Este é o seu filho. Você é meu pai. Sou sua filha. Sou seu filho. Você é mais velho. Sou mais nova. Sou mais novo. Você é minha mãe. Sou sua filha. Sou seu filho. Você é mais velha. Sou mais nova e sou mais novo. Gente, parece uma bobagem, né, falar isso, mas vocês não têm noção do quanto que isso transmuta e do quanto que isso coloca ordem no sistema, porque por diversas vezes você está se colocando no lugar de mãe da tua mãe. Por diversas vezes você está colocando no lugar de mãe do teu pai. E isso faz com que você viva um emaranhado, porque muitas vezes você está tentando resolver a vida da tua mãe, tentando resolver a vida do teu pai, e a tua vida, ela fica sem ser olhada, ela fica sem ser vista. E aí você não prospera nos seus relacionamentos amorosos, você não prospera na sua vida financeira, você não tem sucesso em nenhuma área da tua vida, porque você está de costas para sua vida, tentando resolver a vida da mãe e do pai. E muitas vezes isso ocorre de forma meio que natural, porque esse foi o costume durante toda a tua existência. Por isso, quando você fala essas frases aqui e outras tantas frases, assim como eu uso quando eu vou fazer um pacote terapêutico, que a gente vai trabalhar a sessão sistêmica, né, a sessão de liberação de memórias ancestrais, então eu direciono a minha cliente para falar essas frases de cura. Você é mais velha, eu sou mais nova, você veio antes, eu vim depois, eu digo sim para tudo como foi, eu vejo você, eu tomo você em meu coração, eu peço permissão para seguir um caminho diferente do seu. Se hoje eu sigo um caminho diferente, não é em desonra aos seus ensinamentos, mas em honra a tudo aquilo que você me ensinou. Por isso hoje eu peço a bênção, eu peço a permissão para seguir diferente. Quando você vai falando essas frases de cura, tudo isso vai dissolvendo emaranhados aí no teu sistema.
dissolve de forma magnífica. Ó, foi procurar a caneta e perdeu as frases da Juanessa. Juanessa, fica de boa, porque vai ficar lá no meu YouTube, você vai lá, vai estar bem no iniciozinho e você vê e anota. Não vou falar tudo porque aqui eu li e falei algumas. Eu vou ler novamente porque essas que eu li talvez vai servir pra você, mas as que eu falei, que são as que eu falo aqui no atendimento, depois você vai lá e olha e anota tudo direitinho, porque você pode se imaginar assim, diante dos seus pais, diante dos seus avós, diante dos seus bisavós, diante dos seus tataravós, liberando todas essas memórias ancestrais que hoje não te deixam estar no momento presente preenchida de luz e de verdade. Então aqui no livro, quais foram as que ele trouxe? Né? Então você pode dizer assim, sou seu pai, você é meu filho, você é minha filha, sou mais velho, você é mais novo. Então aqui tá dizendo, tipo, quando a gente é pai ou mãe, né? Então sou sua mãe, você é meu filho, sou mais velha, você é mais nova. Esta é sua avó, este é seu avô. Gente, só isso. Você tá dando lugar. Esta é sua avó, ela é mais velha. Então você já coloca uma posição de respeito e você já coloca ordem no sistema. Esta é a sua filha, este é o seu filho. Você é meu pai, eu sou a sua filha. Você é mais velho, eu sou mais nova. Você é minha mãe, eu sou sua filha. Você é mais velha, eu sou mais nova. Outra frase que eu coloquei, que eu não falei aqui, mas que é muito interessante, é a gente olhar para o pai e para a mãe e dizer assim, mãe, você me deu a vida, eu sou grata. Mãe, você me carregou 9 meses no seu ventre, eu sou grata. Mãe, você me nutriu, você me amamentou, eu sou grata. Pai, você me deu origem. Pai, se eu estou viva, é em decorrência de você existir, eu sou grata. Esse tipo de frase para o pai e para a mãe destrava muita memória de dor que vem sendo repetida aí no decorrer de toda a tua ancestralidade. O ato de falar e ouvir essas frases ajuda os clientes a se distanciarem de uma possível falta de orientação. Quem sou eu? Qual é o meu lugar? E de qualquer impotência associada à medida que vão reconhecendo seus pontos fortes naturais. Na sua escrivaninha há outro exemplo de ordem e sequência. Seu computador só é desligado quando todos os documentos foram salvos e fechados. Todos os programas foram fechados. O sistema operacional foi desligado. Nenhum programa funciona sem o sistema operacional. E não se pode editar um documento sem um teclado. É essencial perceber este princípio fundamental. A ordem existe, mas ao mesmo tempo todos têm o mesmo direito à existência. Em qualquer empresa, por exemplo, existe a gerência, a força de trabalho, determinados produtos ou serviços e os clientes. Nenhum desses elementos pode existir sem os demais, mas alguns se sentam atrás da mesa e outros à frente dela. Então olha só o quanto que isso é incrível e o quanto que isso é potente e importante. Isso funciona tanto no teu sistema familiar, como também funciona na tua empresa. Se você não dá ordem às coisas, se você não define a ordem e entende que cada um ali da tua empresa tem direito de pertencer, se você não entende que ali na tua empresa também existe essa questão da hierarquia, se você não compreende isso e se você não faz essas frases de cura, inclusive aí no teu negócio, dá ruim. O teu negócio não prospera. Então, esses princípios sistêmicos e esses princípios de Ho'oponopono, eles são aplicados tanto aí no teu sistema familiar, quanto no teu negócio, quanto na tua empresa, que ele deu um exemplo bem simples do teu computador. Para entender melhor o que está por trás desse princípio, vale a pena examinar a história do desenvolvimento do ser humano. Há centenas de milhares de anos, nossos antepassados viviam em cavernas, e não apenas quando não estava chovendo. Naquela época, as pessoas olhavam para o fogo. Hoje, olhamos para a televisão. Os homens saíam para caçar, enquanto as mulheres e crianças olhavam para o fogo, no centro da caverna. Os conceitos e ideias de mãe, do latim mater, matéria, latim matéria, terra, caverna, fogueira, forno, centro, retorno, preservação, vida e morte, estão todos associados a essa imagem arcaica da feminilidade. Do pó viemos e ao pó retornaremos. O princípio feminino é introvertido. É o princípio da proteção e preservação, da criação, da geração de filhos.
Pense na abóbada celeste à noite, a grande mãe e a mãe eterna da qual tudo provém e a qual tudo retorna. Quando nos despedimos das cavernas, deixamos para trás o período neolítico e penetramos no mundo antigo. Encontramos a ideia de oikos. Os seguidores do grande filósofo grego Sócrates ressaltavam a igualdade entre homens e mulheres e atribuíam a estas últimas a responsabilidade e a autoridade no oikos, na direção da casa e gestão das finanças. As mulheres eram essenciais para alimentar a família e cuidavam da terra para conservar a riqueza material. Mas olhemos de novo para a nossa caverna, desta vez para os homens. Eles se sentam ao redor do fogo e contam histórias uns aos outros sobre as coisas que lhes aconteceram nas expedições de caça fora da caverna. Os homens são guerreiros e saem para enfrentar o mundo, às vezes com uma espada, às vezes com um arado. Numa palestra, o consultor corporativo norte-americano Guy Kawasaki fez uma brincadeira atribuindo esse fato ao gene assassino. Segundo Kawasaki, esse gene faz com que os homens movam guerra contra outros países e construam armas, adquiram empresas ou as derrubem. Isso aqui é muito importante. Estudo de caso. Caroline não tem autoconfiança. Dada pela mãe alcoólatra para a adoção quando ainda era bebê, sentiu que não foi amada. Depois de sofrer abuso nas mãos do pai adotivo, procurou encontrar a estabilidade numa série de relacionamentos, mas só encontrou satisfação no trabalho. Na terapia, toma-se a decisão de separar os dois temas, o abuso, a adoção. 2 constelações familiares são feitas com Caroline, em 2 sessões. Depois de encontrada a formação de resolução de cura para a constelação da adoção, as seguintes frases de cura são ditas. A representante da mãe biológica diz: sou sua mãe e você é minha filha. Dei você para outra pessoa criar. Fiz isso por amor. Sinto muito por nunca ter visto você. Nunca vi sequer a mim mesma. Por favor, me perdoe. Obrigada. Caroline então diz: você é minha mãe e sou a sua filha. Embora você tenha me dado para outra pessoa criar, sempre será minha mãe. Realmente, tudo isso é só amor. Obrigada. Olha, me arrepiei. Gente, quanto que isso é incrível. Então, assim, você viu que nesse movimento aqui, nessas terapias que foram realizadas, essa moça que tinha esse problema de não ter autoconfiança por conta da sua história de adoção e por conta da sua história de abuso, ela precisou dar lugar à mãe dela que deu origem à sua vida. Então, assim, é muito comum, por uma dor muito grande, você tentar esconder, você não enxergar e você não querer perceber a importância daquele seu ancestral que veio antes. Mas enquanto você não faz isso, você não consegue desenvolver nada na vida. Aqui nesse exemplo, ela não conseguia desenvolver autoconfiança. Lá no fundo, toda criança adotada procura a mãe biológica, por mais que as feridas sejam fundas e dolorosas. Toda pessoa busca encontrar essa segurança original, quer se trate de Caroline ou Steve Jobs, o fundador da Apple. Toda pessoa busca essa essência da vida. E a mesma coisa vale para quem dá uma criança ou para quem a recebe. Na verdade, é sempre o amor que nós procuramos e tentamos expressar. Agora, aqui vamos a um exercício. Um exercício de frases e rituais de cura. Então, eu te convido a fazer algumas respirações, 3 respirações bem profundas. Vamos lá. Agora, eu te convido a visualizar, a sua mãe biológica em pé, a uma distância confortável, uma distância que lhe pareça boa.
Incline-se diante dela e diga lentamente. Então você vai fazer essa posição assim para a tua mãe biológica. Caso você não conheça a tua mãe biológica, caso você não tenha convivido com a tua mãe, simplesmente a imagine aí na tua frente, mesmo que você não conheça, reconheça a imagem dela. Simplesmente pense que ela tá aí e faça esse movimento. Agora eu vou falar e você vai repetir. Você me deu a luz. Passei 9 meses na sua barriga. Meu corpo veio de você. Você me trouxe ao mundo, correndo o risco de morrer. Você me deu a vida. Obrigada. Respira. E agora visualize o seu pai biológico em pé, a uma distância confortável. Uma distância que lhe pareça boa. Incline-se diante dele lentamente. E o imaginando na sua frente, mesmo que você não tenha consciência de qual é a imagem dele, mesmo que você não tenha convivido com ele, simplesmente o imagine aí na tua frente. E eu vou falar e você vai repetir. Você me concebeu. A vida veio a mim por meio de você. E por isso eu lhe agradeço. A vida é a coisa mais valiosa que existe. E vou fazer algo de útil com a minha. Obrigada. Muito poderoso esse exercício de cura. Façam algumas vezes. Você vai perceber que quanto mais você fizer, mais insights, mais consciência vai chegar aí até você e mais liberação dessas memórias ancestrais. Porque tem muita coisa que você está experienciando hoje, padrões de escassez, padrões de relacionamentos abusivos, padrões de insucesso, que simplesmente está sendo uma repetição dessas memórias ancestrais. E quando você dá lugar a todos os seus ancestrais, quando você dá espaço no seu coração para os seus ancestrais, quando você diz sim para a sua história, sim para tudo como foi, você libera todos esses nós que estão lá atrás e você se permite fazer essa caminhada na tua vida. O que mantém uma família unida? Algumas ideias sobre a alma da família e a consciência. As constelações familiares têm o objetivo de esclarecer 2 questões. Primeira, como se emaranham os relacionamentos familiares? Segunda, o que se pode fazer com que pode fazer com que eles se desemaranhem? Então, a primeira coisa é como se emaranham os relacionamentos familiares. E a segunda coisa é o que pode fazer com que eles se desemaranhem. Né? Ou visto de outra forma, o que une a família e como o amor compartilhado pode sair vitorioso no final. Aqui estamos falando sobre energias de união, em particular sobre a alma individual e a alma da família. O termo alma se refere não somente à essência espiritual da pessoa, como no sânscrito, Atma, sopro da vida, ou no hebraico, Ruach, sopro, mas também há uma espécie de campo psicológico que mantém as famílias unidas. Por isso também usaremos termos como lealdade e consciência. É por isso que a constelação toca em temas psicológicos, como a personalidade e as motivações. Ou seja, os motivos que temos para fazer as coisas, às vezes de forma contrária à que nos parece a mais adequada. Em resumo, podemos dizer que, sob alguns aspectos, a pessoa age de acordo com motivações individualistas. Mas, sob outros aspectos, continua ligada aos valores de sua família. Encontramos esse fenômeno naqueles casos em que as pessoas sabotam o próprio sucesso porque creem inconscientemente que serão expulsas da tribo, da família, caso ganhem mais dinheiro que seus pais. Por exemplo, muitos comportamentos de autossabotagem têm origem nessa lealdade à família. Num seminário comandado pelo sueco Leo Agard, por exemplo, havia uma mulher que usava óculos por lealdade inconsciente à mãe.
apesar de enxergar bem. E num dos meus cursos conheci uma mulher que admitiu ter se convencido de que tinha diabetes, só para ter algo em comum com o pai e o irmão. Esta história fala da alma, dos valores e dos padrões de comportamento de uma família. E aqui a gente vai falar sobre essa história. Mas antes de falar, eu vou só comentar sobre isso com vocês. A gente tem essas lealdades em relação ao nosso sistema. E essas lealdades são inconscientes. E muitas vezes você não está se permitindo ir para a vida, você não está se permitindo ter sucesso financeiro, você não está se permitindo ter sucesso no teu relacionamento, porque você vem de história onde a tua família não tinha. E inconscientemente falando, se você tiver esse sucesso, o que vai acontecer com você? Você vai compreender que você não está sendo fiel ao teu sistema, que você está desrespeitando ao sistema. Isso é como a tua mente subconsciente interpreta os fatos. Então, é por isso que é preciso você pedir a permissão para fazer diferente, para que você se libere desses padrões. Porque quando você pede permissão, você está dizendo para os seus ancestrais: eu os honro, eu os aceito, eu reconheço a sua história, eu digo sim para tudo como foi, mas eu peço permissão para fazer diferente. Se hoje eu tenho um caminho, se hoje eu escolho um caminho de prosperidade, de liberdade, de leveza, de abundância, de relacionamento de contribuição, não é em desonra ao que vocês experienciaram, mas em honra a todos os ensinamentos que vocês me trouxeram. Por isso eu peço a bênção, eu peço a permissão para fazer diferente. E quando você fala essas frases e aí você faz as visualizações necessárias e você se imagina de costas para os seus ancestrais, e os seus ancestrais te apoiando, colocando as mãos nos seus ombros e te dando impulso para você ir para frente, aí você recebe a força da tua ancestralidade curada. E você corta com esses padrões de lealdade tóxica. Saiba que esses padrões são nas mais diversas áreas da sua vida. E muita coisa não está indo para frente simplesmente porque você tem esses padrões inconscientes. Enquanto você não liberar, a vida não flui. É preciso fazer essas liberações. Olha só. Então aqui, essa história fala da alma, dos valores e dos padrões de comportamento de uma família. Um tigre, um caçador e um urso. Certa vez, um caçador avançava pela vegetação espessa, no coração da floresta, quando de repente se viu frente a frente com um poderoso tigre. Aterrorizado, o caçador correu e subiu na árvore mais próxima, escalando cada vez mais alto a fim de escapar às garras afiadas do tigre. Quando já não conseguia subir mais, deu de cara com um urso, que também havia fugido para o alto da árvore. O tigre chamou o urso e disse: irmão, esse é o nosso inimigo comum. Por ganância, ele matou incontáveis animais e decorou seus salões com as cabeças e peles de seus parentes. Os seres humanos se orgulham de ser a coroa da criação, mas agora você tem uma oportunidade. Atire-o para baixo aos meus pés, e ele receberá o troco por tudo que fez. O urso respondeu: meu senhor, este caçador buscou refúgio em minha casa. Não seria correto entregar a alguém que busca ajuda. Com efeito, mesmo que este homem tenha agido por ganância, não é digno de uma criatura de elevada inteligência entregar à morte certa uma criatura fraca e sofredora. Então o tigre disse ao caçador: caçador, como você ouviu, o urso não lhe fará mal algum. Atire-o para baixo, pois eu estou com fome. Depois de comê-lo, você poderá seguir seu caminho ileso. Esta é a promessa que lhe faço em nome da minha honra de tigre. O caçador deu um pontapé no urso e o fez cair do seu galho. No entanto, o urso agarrou-se no galho logo abaixo e conseguiu se salvar. O tigre então falou novamente com voz de trovão: aí está, irmão urso, mais um exemplo da atitude desprezível do ser humano. Ele só pensa em si. Fala mal da nossa grande mãe e de todas as coisas, e é o inimigo de todos os seres vivos. Agora que sabe que ele queria matá-lo, pode entregá-lo a mim, sem pensar duas vezes. O urso, no entanto, respondeu:
Nunca ouvi falar de um caso em que a vingança tenha feito bem a um ser vivo. É um veneno que sempre mata quem a pratica. Pagar o mal com o mal é um grande pecado. Nunca trairei, nem desistirei dos valores dos ursos, que consistem em meditar e buscar a verdade. Mesmo que alguém me trate mal, não é correto que eu me alvite por meio da vingança. Olha que profunda essa história, gente. E aí fica aqui a pergunta: você tem sido o tigre, você tem sido o urso ou você tem sido o caçador? Perceba que o tigre, ele estava só pensando na sua fome. Perceba que o caçador estava só pensando em se salvar a qualquer custo. Ele não estava usando da sua integridade. E perceba que o urso, ele não se interferiu com a atitude alheia, que é a melhor forma para a gente viver a vida. Porque se você está vivendo a vida de acordo com o que os outros fazem ao seu redor, você não é a sua essência. Você deixa de ser você e você é o que o outro é. Então é muito bonito a gente olhar, falar mal dos políticos, falar mal das pessoas ao nosso redor, das pessoas que são invejosas, das pessoas que fazem mal, dos assassinos, enfim. Só que quando alguém faz algo de mal pra gente, a gente devolve o mal. Ah, mas me fizeram mal, então eu tenho que me proteger, eu tenho que fazer o mal também para poder ser justo. Aí você tá deixando de ser você. Quem é você? Fica aqui a pergunta. Você tem consciência da tua essência ou você deixa a sua essência se perder de acordo com a tua convivência? Você tem agido diante da vida ou você tem reagido? Quando a gente age, a gente está indo de acordo com a nossa essência, com a nossa essência divina, com a nossa essência eu sou. Agora, quando a gente está reagindo, a gente está indo de acordo com o nosso meio. E eu sempre falo uma coisa para vocês, nós estamos no planeta Terra, que é um planeta escola e hospital. Então aqui tem almas muito sofredoras, nós somos essas almas. Mas nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para poder inclusive auxiliar o planeta Terra nesse processo de transição. Então, se eu resolvo agir de acordo com aquilo que eu tô negando na humanidade, que eu gostaria que fosse diferente, eu não vou conseguir auxiliar nem na minha transformação e nem na transformação do mundo, nem na transformação da Terra. Agora, se eu consigo compreender qual é a minha essência, se eu consigo compreender o motivo de eu estar aqui, se eu consigo honrar a minha história, eu me conecto com a minha essência divina, com a minha essência eu sou e deixo de reagir à vida e passo a agir. Aí a gente faz igual o urso. E como que a gente faz isso? Para se recordar da nossa essência e não sair reagindo, não sair dando tapa na cara das pessoas, né? Não sair na ignorância, na inveja, na vingança, na traição. Como é que a gente faz isso para não reagir à vida? Meditando e limpando essas memórias de dor, mas limpando de forma profunda, porque se a gente não faz limpezas profundas, a gente não consegue ser igual ao urso, como a gente viu aqui nessa história. Erro no sistema, a exclusão e os problemas que ela causa. Como todos sabem, um time de futebol tem 11 jogadores. Quando um deles leva cartão vermelho e tem de ir para o banco, os 10 jogadores restantes também são afetados, de algum modo. Tem de pôr algo no lugar do que saiu. Tem de encontrar um substituto, sem poder usar um substituto propriamente dito. Na família é a mesma coisa. Quando alguém é tirado da família por não se encaixar na imagem que a família faz de si, por ter ido embora ou por ter morrido, outra pessoa, aí aqui morrido tem um asterisco aqui, né? E ele diz assim: o termo morrido se refere sobretudo a vítimas de crimes violentos ou às baixas de guerra. Então, quando isso acontece, outra pessoa terá de representá-lo. A pessoa que assume essa posição de representação já não se encontra em seu lugar natural e se torna, como habitualmente se vê nas constelações sistêmicas, enredada. Mas enredada no quê? A pessoa. E aqui pode tratar-se também de um objeto, como uma casa, por exemplo. Agora tem uma relação diferente com a família. Consciente ou inconscientemente, essa pessoa agora procura cumprir obrigações e deveres
e atender às expectativas que não são suas. E, em consequência disso, manifesta um comportamento antinatural. Se distancia cada vez mais do seu próprio ser. Conclusão. A exclusão de um membro da família cria um problema e a reincorporação da pessoa excluída traz a solução. Gente, isso aqui é um trem assim muito profundo e muito incrível. Porque o que acontece? Como eu falei no início, que nem diz aqui no livro, mas são as ordens sistêmicas, né? Todo mundo tem o direito de pertencer, né? Que é a lei do pertencimento, e todo mundo tem a sua posição, que é a lei da hierarquia. Se essas duas leis, elas estão sendo feridas, se a gente não está respeitando essas leis, o nosso sistema vira um emaranhado e todo mundo fica aqui, ó, encralacrado. E aí dá ruim, ninguém consegue ir pra frente, ninguém consegue prosperar. Então ele deu um exemplo aqui, se um membro da família é excluído, vai haver uma ausência, a família inteira vai sofrer. Então ele deu o exemplo de um jogo de futebol. Se um jogador faz algo errado, vamos supor, um jogador bateu no outro, esse jogador fez algo errado, esse jogador vai ganhar cartão vermelho. Mas todo time de futebol vai sofrer com isso, porque vai perder um jogador, vai ter que procurar um outro jogador para substituí-lo, e às vezes não vai conseguir substituir, e vai ter uma perda. A mesma coisa acontece na família. Então vamos dar um exemplo aqui. Deu o exemplo da morte. Morreu alguém. Essa pessoa, ela continua tendo o direito de pertencer. E ela pode ser substituída. Outra pessoa pode começar a assumir o lugar que era dela. Vamos supor, morreu uma mãe de família. E o marido, ele vai adquirir uma nova esposa. Essa nova esposa vai substituir aquela esposa antiga, aquela esposa que morreu. Mas esse substituir tem que ser entre aspas, é se colocar naquele lugar, mas sem pegar o lugar daquela pessoa. Porque para sempre esse marido vai ter a primeira esposa. E para sempre essa nova vai ser a segunda esposa. E os filhos desse casal, eles precisam reconhecer isso. Tanto essa nova esposa, quanto a mãe que se foi. Porque perceba que é muito comum os filhos não aceitarem essa nova mulher que chegou ali para entrar naquele lugar, porque tem um amor à mãe, uma lealdade à mãe. Mas se não reconhece, aquela mulher também tem direito de pertencer. E se essa mulher não está sendo vista, não está sendo olhada, não está sendo aceita por essa família, vai acontecer esse emaranhado aí e vai dar ruim na vida desse clã familiar. Não apenas na vida desse casal, mas dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Então, todo mundo tem direito de pertencer. Vou dar um outro exemplo. Um homem que traiu a mulher e constituiu uma nova família. Se separou e constituiu uma nova família. Aquela segunda mulher, ela tem direito de pertencer. Aqueles filhos desse novo casamento também têm direito de pertencer. E para sempre, esse homem vai ter aquela primeira mulher. Então, essa sempre vai ser a segunda mulher. Então, tanto os filhos desse novo relacionamento têm que reconhecer, e tanto essa esposa tem que reconhecer, e tanto o marido tem que reconhecer que ela é a segunda mulher, que esses são filhos do segundo casamento, e que existe a minha primeira mulher, existem os filhos do meu primeiro relacionamento. Assim como os filhos desse primeiro relacionamento também têm que dar lugar para essa nova mulher, tem que dar lugar para esses filhos que surgiram dali, porque todos têm direito de pertencer. E quando alguém está sendo excluído, não é somente essa pessoa que vai sofrer, todo o sistema vai sofrer. Isso é muito sério, é muito difícil de ser aceito, mas enquanto não é aceito, a vida fica encralacrada, né? Então tem que fazer terapia para resolver. É sobre isso. Olha só, aqui a gente vai para um exercício para que sua vida seja um sucesso. A partir de hoje, todos os dias, passe alguns minutos num lugar tranquilo, onde você possa pensar sobre os seguintes assuntos. Quem sou eu? Qual o meu verdadeiro lugar na vida? Quais são os meus objetivos? O que posso oferecer à vida? Então, olha só, 4 perguntas bem profundas, bem importantes, que vão te trazer sucesso. Quem sou eu? Qual o meu verdadeiro lugar na vida? Quais são os meus objetivos e o que eu posso oferecer à vida? Essa meditação diária o conduzirá à essência da vida. E a única coisa que você pode realmente chamar de sua. Que é, essa meditação diária o conduzirá à essência da vida. E a única coisa
que você pode realmente chamar de sua, ou seja, a essência da vida, você mesmo. Conheça a si mesmo. Sempre que tinham de responder a perguntas importantes, os heróis do mundo antigo iam ao Templo do Sol buscar os conselhos do deus Apolo, que poderia lhe dar uma visão clara e lúcida. Na porta do santuário estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Ou, em outras palavras, reconheça quem você é e se torne a pessoa que você realmente é. Curar-se significa tornar-se íntegro e ou completo. Por isso, só podemos ser felizes quando nos sentimos completos. Ou seja, quando não há nada em nós que nós mesmos rejeitamos. Você é a única pessoa que lhe fará companhia até o fim da sua vida. Por isso, é absolutamente necessário que você se ame, se perdoe, esteja contente consigo mesmo e encontre o seu próprio centro. Olha só, gente, isso aqui é muito incrível, né? Então, assim, essas 4 perguntas: quem sou eu? Qual é o meu verdadeiro lugar na vida? Quais são os meus objetivos? E o que eu posso oferecer na vida vai te dar luz sobre a sua essência. Vai te conectar com aquilo que realmente faz sentido para você, né? Porque é preciso que você conheça você mesmo. E muitas vezes você já não se conhece mais. E por que você não se conhece mais? Porque você recebeu as feridas emocionais que te distanciou da tua verdadeira essência. Quando você veio pra cá pro planeta Terra, estava muito nítida a tua missão de vida, estava muito nítido quem você é em essência, mas a gente vai absorvendo todas essas memórias de dor da nossa família, a gente vai absorvendo essas memórias de dor da sociedade, a gente vai absorvendo essas memórias de dor do sistema planetário mesmo, e a gente vai se esquecendo de quem nós somos. É preciso a gente se recordar. E quando a gente se recorda, a gente cura essas dores emocionais. Então, aqui é um exercício maravilhoso. Olha, a Mauricéia tá perguntando como se chama esse livro. É seu? Não. Esse livro é meu porque eu comprei, mas eu não sou autora dele, não. Ó, Ho'oponopono e as constelações familiares para relacionamentos, amor e perdão, de Ulrich Dupré. A gente tá no 4º encontro e tá ficando salvo, eu faço aqui ao vivo, mas tá ficando salvo lá no meu canal do YouTube, então você vai conseguir assistir os outros encontros. E, gente, esse livro é muito profundo porque traz exercícios muito profundos de cura. Então, principalmente quem não tem dinheiro para pagar a terapia, tem que fazer, porque isso aqui destrava a tua vida. Isso aqui te devolve para a tua essência, te devolve para quem você é, para aquilo que você nasceu para ser, e vai destravando lá os emaranhados da tua família. Até então a gente está apenas na parte das constelações familiares. Depois que finalizar essa parte, a gente vai entrar para a parte do Ho'oponopono. Então vocês vão ver que ainda tem muita dinâmica de cura em cada novo encontro, né? E ele é um livro bem fininho, bem fácil de ler, maravilhoso. Durante seu período diário de autoanálise, responda as seguintes perguntas. Há alguém em minha família com cujo destino infeliz me identifico? Cujos sentimentos ajudo a suportar? A quem imito a fim de expiar um sentimento de culpa? A quem imito para evidenciar uma injustiça? Por cujo destino tento assumir a responsabilidade? Talvez um parente morto. A quem tento seguir na morte? Então, gente, olha, isso aqui, responder essas perguntas aqui, vai te trazer também muita consciência, porque você vai responder primeiro aquelas 4 perguntas lá que eu trouxe, e depois essas aqui. Há alguém da minha família com cujo destino infeliz eu me identifico? Porque muitas vezes você tá repetindo um destino de um ancestral, de um avô, um bisavô, então você precisa cortar isso. E como é que corta? Liberando com o Ho'oponopono profundo, liberando com as técnicas de cura. Cujos sentimentos eu ajudo a suportar, porque tem gente que vive uma culpa, vive uma angústia, vive uma tristeza, vive uma escassez e você se sente na obrigação de auxiliar essa pessoa. Se desobriga, limpa as memórias de dor que você compartilha com essa pessoa, porque você não tem a obrigação. A quem imito a fim de expiar um sentimento de culpa, porque muitas vezes você está imitando alguém
Porque lá atrás você viu que aquela pessoa era importante, que aquela pessoa era legal. E você decidiu que você precisava repetir os mesmos padrões dela. Ou então, porque o amor era tão grande que você está repetindo os padrões de doença, de escassez. Você via a tua mãe brigar com o teu pai todos os dias, dizer que homem não presta. E você via a dor daquela mulher que você ama tanto, que a tua mãe é a mulher que você mais ama na vida, por mais que talvez hoje você nem tenha um bom relacionamento com ela, mas ela é um dos teus relacionamentos mais importantes. E você, diante da dor daquela mulher, você diz assim, isso foi inconsciente, tá? Você disse assim, mãe, me dá, isso aí é meu, deixa que eu carrego esse peso pra você. E você pegou a dor da tua mãe. E hoje, você não consegue ter um relacionamento saudável, hoje você tem relacionamentos conflituosos, hoje você não consegue ter uma prosperidade nos seus relacionamentos. Simplesmente porque você tá repetindo esse padrão, porque você pegou esse peso lá atrás. Então é preciso você fazer esse movimento. Quando a gente faz nos exercícios sistêmicos do meu pacote terapêutico, quando eu faço esse movimento, o que eu pego? Normalmente eu pego às vezes uma almofada, né? Então assim, pra cliente, mãe, essa dor não é minha, esse peso não é meu, é pesado pra mim, pra você é leve, toma, devolvo. E aí faz esse processo de devolução. É preciso que você faça isso, devolver as dores da tua mãe, devolver as dores do seu pai que você pegou como se fossem suas. E hoje, às vezes, você está manifestando doenças aí na tua vida. Hoje, muitas vezes, você está manifestando relacionamentos de escassez, relacionamentos abusivos, porque você pegou aquela dor lá atrás. Você via a tua mãe falar que o homem não prestava, era tão doloroso isso pra você que você pegou, não mãe, eu vou pegar essa dor pra mim. Isso foi inconsciente. Não, minha mãe sofre com o meu pai, deixa eu pegar essa dor pra mim. E hoje você repete nos seus relacionamentos, tendo relacionamentos abusivos, porque inconscientemente falando, a tua criança interior compreendeu que você não poderia ser feliz, porque você carrega essa dor da tua mãe. É como se você dissesse assim, eu carrego pra você. Aí você precisa fazer esse movimento, mãe, pra mim é pesado. Pra você é leve, essa dor não é minha, essa dor é sua, eu te devolvo. E aí você faz essa liberação com honra e com gratidão, entregando o que é teu, entregando o que não é teu e ficando apenas com a parte que te cabe. Olha, a Mauricéia disse assim, família, no latim significa escravos domésticos, acho que é do latim, ou seja, precisamos curar esses traumas e dramas, liberar esses padrões, justamente. Então a gente precisa liberar, né, gente? A família é um ambiente muito lindo pra gente se trabalhar, pra gente se conhecer, pra gente compreender as nossas dores. E a gente não precisa de se distanciar da nossa família se a gente libera esses padrões. Pra que a gente consiga conviver de forma saudável, de forma alegre, de forma próspera, um sendo contribuição com o outro e não um sugando a energia do outro, como a gente vê em muitas famílias por aí, em muitos relacionamentos, né? Então, quase no finalzinho, gente, do dia de hoje, tá? Vou só até as 15, porque daqui a pouco eu vou atender. Ambiente. O Dr. Bruce Lipton, um biólogo norte-americano, fez pesquisas na Universidade de Stanford na década de 1990 para tentar provar que as células-tronco se desenvolvem de acordo com o seu ambiente. O fato de uma célula-tronco se transformar numa célula do tecido conjuntivo, do tecido muscular ou do tecido nervoso depende daquilo que há ao redor dela. Do mesmo modo, o desenvolvimento de uma pessoa é determinado por seu ambiente sociocultural, pela língua ali falada, pela quantidade de amor que ela recebe e pelos valores, ansiedades e preocupações que fazem parte da vida ali. E essa influência começa nas experiências que temos ainda no útero. Se você tivesse nascido em outra parte do mundo, hoje falaria outra língua, teria outra formação cultural. E em razão dos valores que lhe tivessem sido transmitidos, teria outras ideias sobre você mesmo e o mundo ao seu redor. Com efeito, mesmo que tivesse nascido num lugar bem próximo, a poucas horas de avião, por exemplo, é possível que você odiasse o lugar onde hoje habita. Isso seria uma pena, não é mesmo? Motivado pelo desejo de completar o legado espiritual da psicóloga alemã Martha Mulchow, Kurt Lewin, professor da Universidade de Berlim, fez pesquisas sobre a influência do ambiente. Em 1936, 3 anos depois de se mudar para os Estados Unidos, formulou a seguinte teoria.
Nosso comportamento depende do ambiente e da nossa personalidade. Então, ele colocou nosso comportamento. C depende do nosso ambiente. A e da nossa personalidade. P. Então, P e A, ou seja, personalidade e ambiente, são mutuamente interdependentes. O que levou Levin a criar a seguinte função matemática. C, ou seja, o comportamento é igual F a P. Podemos, portanto, nos propor a seguinte pergunta. Quem sou eu? E quem é a pessoa que me tornei sob a influência do meu ambiente psicológico, que vai do útero ao jardim de infância e daí à universidade, e vai muito além da rua onde cresci? Foi a mesma pergunta que fez a si mesma a águia criada no galinheiro. Vamos à história? Então, olha só, antes de ir para a história da águia, que eu acredito que muita gente até conhece, mas olha só que incrível. Nós somos de acordo com o nosso ambiente. Então, assim, quem é você em essência? Como eu sempre falo, quando você veio, você se recordava muito da tua essência. Quando você nasceu aqui, você se recordava de quem você era. Mas a gente vai recebendo essas influências ainda no útero da nossa mãe. A gente vai recebendo essas influências na nossa primeira infância. E como eu sempre explico pra vocês, até os 7 anos de idade, a nossa mente subconsciente está em formação. E ali a gente vai recebendo as impressões do ambiente que a gente está. E ali surgem as memórias, ali surgem os padrões. Por isso que é muito importante a gente nutrir as crianças de amor, de aconchego, de cuidado, de carinho, de proteção, de boas memórias, para que elas cresçam com essa consciência e que elas consigam seguir o seu caminho livre de crenças limitantes. Esse, inclusive, foi um dos motivos mais importantes para eu adiar ao máximo a ida do Gui para a escolinha. Por quê? Porque eu sei que no meu ambiente tem os meus princípios, tem os meus valores, e no ambiente da escolinha tem infinitos princípios que eu não tenho consciência, não tem como saber. São infinitas as possibilidades ali. Então é muito importante isso ser realizado aí na tua vida, para que você saiba como as tuas crianças vão crescer. E isso não significa que você vai controlar o destino delas, não é sobre isso. Mas significa que você vai estar ali amparando, dando o melhor ambiente para que ela floresça e seja o que ela é, o que ela nasceu para ser, sem você tentar impor. É bem profundo. A águia no galinheiro. Ninguém sabe exatamente como isso aconteceu. Nem mesmo Henriqueta, a mais sábia das galinhas, é capaz de lembrar. Mas uma bela manhã havia entre os ovos de galinha um outro ovo, que parecia um pouco diferente dos demais. Não tem importância, pensou ela, e continuou chocando, como sempre. Os pintinhos logo nasceram, e um deles, de fato, era um pouquinho diferente dos outros. Era também mais desajeitado, e, por não ser tão bom em ciscar sementinhas no chão, era constantemente provocado. Se os outros a provocam, é por culpa dela, diziam as galinhas. Afinal de contas, era ela que não queria fazer o que todas as outras galinhas faziam. Era uma galinha que não cacarejava nem ciscava o chão e não se dava bem com o galo. Certa vez ela disse: quero voar no alto do céu e caçar ratos. Seria divertido, não? Divertido? Disseram as outras com desdém. Que coisa mais idiota! Assim a galinha se sentou num canto e começou a sonhar com a liberdade. Ao mesmo tempo que seu coração quase se partia de dor por viver naquele lugar apertado. Sabemos que ela não era uma galinha de modo algum, mas uma águiazinha. Um belo dia apareceu no chão uma sombra escura. É a sombra da águia, gritaram todas e saíram correndo. A estranha galinha, mais uma vez, fez o contrário do que as outras faziam e ficou quieta onde estava. Essa ave que as outras chamavam de águia deve ser essa galinha grande e forte, pensou consigo mesma. Ela apertou o bico e voou até um galho da árvore, usando a técnica que as galinhas haviam lhe ensinado. Sentada ali, viu a sombra aparecer novamente no chão. De repente, viu a águia. Percebeu então que não poderia mais permanecer com as galinhas. Ouviu um som no seu interior que dizia: siga o caminho do seu destino. Respondeu a si mesma: estou pronta. Então voou ao alto do céu como uma águia e nunca mais foi vista. Olha, gente, que história mais incrível, né? Assim, acho que todo mundo já conhece essa história.
Mas assim, quantas vezes você se pergunta, gente, parece que eu não sou desse mundo, parece que eu me sinto alienígena, parece que eu não sou dessa família. Você se sente um ET, porque realmente você não se encaixa com tudo aquilo que te falaram, né? Então talvez você seja uma águiazinha ali num galinheiro e você precisa voar. Agora, aí é que tá uma luzinha que acende de alerta. O que acontece é que a maioria de nós águias, né, que eu também me considero uma águia, quando a gente tá percebendo que a gente tá num local que a gente precisa voar, a gente tem repulsa pelo lugar que a gente tá, porque eu não quero ser uma galinha, eu quero ser essa águia que eu sei que eu sou, eu quero voar alto. E aí nesse momento, muitas vezes, você acaba rejeitando o ambiente que você está. E isso trava o processo. Você pode sim, você deve voar, mas você deve fazer isso com honra e com gratidão. E é isso que a gente faz com as liberações para a nossa linhagem ancestral. Você não precisa seguir os mesmos padrões de dor da sua linhagem ancestral. Você não precisa seguir os padrões de escassez, os padrões de sofrimento, os padrões de tristeza. Mas você deve fazer isso com honra e com gratidão. Então não é você virar as costas para sua família. Não é você dizer que você não quer ser igual a eles. É você simplesmente fazer isso honrando e agradecendo, reconhecendo a história de todos, dizendo sim para tudo como foi e pedindo permissão para fazer diferente. Aí você consegue ser essa águia, né? E voar nesse céu. Mas se você começa a desdenhar, se você começa a rejeitar, a repulsar esse ambiente, o processo não flui. E você não vai ter esse sucesso de voar como essa águia, né? Bem profundo. Já vamos finalizar aqui, tá? Vamos só fazer o último exercício para finalizar, que até só falta 1 minuto aqui para dar o nosso tempo. Em 1956, o sociólogo canadense Erving Goffman formulou um conceito que descreve os papéis que as pessoas representam. Depois, esse conceito se tornou um truísmo psicológico e científico. Toda pessoa está permanentemente representando um papel, dependendo da situação e do ambiente em que nos encontramos num dado momento. Fazemos uso de um aspecto diferente da nossa personalidade. Como atores numa peça, conseguimos representar diferentes papéis no palco da vida. No entanto, todos esses papéis fazem parte da nossa personalidade, de modo que nunca deixamos de ser nós mesmos. Um exercício para identificar os papéis. Examine o efeito que diversas situações, pessoas e lugares têm no seu comportamento. Quais papéis você desempenha na sua família atual? Na família em que nasceu? No trabalho, no clube, quando está no caixa do banco ou no mecânico, quando está tomando banho de sol na praia ou comendo num restaurante. Além disso, examine o que está acontecendo no seu corpo e pergunte-se com quais padrões e crenças familiares essa sensação pode estar ligada. Quais padrões de comportamento você adotou? Quais decisões tomadas na infância você nunca corrigiu, embora tenham perdido qualquer validade ou aplicabilidade? De maneira igualmente crítica, pergunte-se se você não estaria imitando um membro da família, se você se identifica com alguém da sua família ou se não está tentando partilhar do destino de alguém. Quais dívidas está tentando pagar? Também nesse caso, você pode trabalhar com uma tabela no seu caderno. Divida a página nas seguintes colunas. A primeira coluna, ambiente. A segunda coluna, papel. A terceira coluna, comportamento. A quarta, sensações e emoções. A quinta, crenças destrutivas. E a sexta, imitação ou identificação. Aí assim você vai conseguir compreender onde é que você está repetindo padrões e onde você está imitando os papéis da sua família. Gente, isso aqui é muito incrível, porque assim, né, uma coisa que eu percebi que era um padrão que eu tava repetindo e que eu parei de repetir, né? Então assim, até hoje, a minha mãe sempre gosta de pedir desconto. Então assim, qual é o valor disso? É tanto. Não, mas tá caro. Ah, meu Deus, tá caro demais. Pedi um desconto reclamando, sabe? Não, faz mais barato. E aquilo ali é um padrão de escassez. E eu fazia isso. Até eu compreender que eu não estava dando valor ao trabalho do outro quando eu faço isso. Até eu compreender que isso era um padrão de escassez. Então, hoje, eu peço desconto, mas eu peço de uma forma diferente. Por quê?
Porque quando eu faço dessa forma, eu não desvalorizo o trabalho do outro e deixo de imitar um padrão que eu adquiri da minha mãe, um padrão da minha ancestralidade. Então, assim, quando eu estou diante de algo que eu vou comprar, o que eu faço? O que eu sempre pergunto? Tem desconto? Aí a pessoa responde se sim ou se não. Se sim, maravilha, quanto que é o desconto? Aí, ok. Se não, eu não fico insistindo. Não, tem que dar desconto. Não fico. Por quê? Porque eu tô tentando... Se a gente fica assim, tem que dar desconto. Todo lugar tem desconto. Precisa de dar desconto. Não, tá caro demais. Você entra num padrão de escassez, você entra num padrão de reclamação e você entra num padrão de querer dizer o que o outro deve fazer com o produto dele. E isso não é legal. Então, olha só a diferença. Ao invés de eu fazer assim, entrar nesse padrão de reclamação, entrar num padrão de escassez, o que eu faço? Eu pergunto, vou comprar algo? Sempre eu pergunto, tem desconto? A pessoa diz, se disser sim, qual é o valor de desconto que você me dá? Aí eu recebo o desconto, né? Porque também a gente tem que, não pode ser boba. Às vezes tem desconto, você só não ganha o desconto porque você não pediu. Mas então você não vai ficar pedindo, implorando. Mas você vai perguntar, tem desconto? Tem. De quanto? A pessoa te dá, ok. Não tem desconto. Então tá bom. Aí você decide se você compra ou se você não compra. É um poder de decisão sua. Mas aí eu observei que isso era um padrão que eu repetia. E é um padrão de escassez e eu eliminei. Então aí você se observa quais são os padrões que você está repetindo. Agora que já descobrimos o poder das constelações familiares, podemos passar a um outro método. O eficientíssimo Ho'oponopono, usado pelos antigos havaianos. Ambos os métodos têm o mesmo objetivo, que é o de curar os relacionamentos e ajudar as pessoas a desenvolver e despertar o seu potencial. Quero mostrar a você agora o poder da combinação desses dois métodos. Aposto que você mal pode esperar. Olha, e aí, na próxima, olha que lindo aqui, ó. No nosso próximo ciclo, a gente vai iniciar aqui. Gente, esse livro é cheio de imagens bonitas. Que é onde a gente vai iniciar a parte do Ho'oponopono. Então, até aqui, ó, a gente finalizou a parte de constelações familiares. Então, aqui a gente aprendeu muitos exercícios de cura. A gente fez exercícios de cura juntos. Desculpa. Quem não assistiu os outros encontros, esse é o nosso quarto encontro. Eu fiz de surpresa, não avisei ninguém, porque era pra gente ter feito na segunda. Não consegui fazer na segunda, resolvi fazer hoje, pra poder honrar aqui com vocês. Mas quem não assistiu, tá salvo lá no meu canal do YouTube, certo? E eu vou avisar pra vocês, mas provavelmente vai ser na segunda-feira. Mas eu só vou confirmar e aviso nos stories. Então a gente vai, no quinto encontro, passar pra parte de Ho'oponopono. E, gente, vou deixar lá no meu canal do Telegram uma liberação poderosa para a tua ancestralidade, tá? Vou deixar um áudio lá bem profundo para te ajudar nessa liberação da sua linhagem ancestral dentro do Telegram. E esse encontro de hoje vai ficar lá no canal do YouTube. Corre lá para assistir e assista os outros encontros, porque aí você vai conseguir fazer todas as técnicas de liberação relacionadas à constelação familiar. E no próximo a gente vai pro Ho'oponopono, certo? É isso, gente. Agradeço a vocês que vieram ao vivo, agradeço a você que vai assistir a gravação que vai estar salva no YouTube. Assim que estiver salvo, eu conto aqui nos meus stories, mas provavelmente até o final do dia de hoje já vai estar lá. Beijo, vou ter que desligar que eu vou atender daqui a pouquinho. Tchau, tchau, gente. Até!